Uma ótima segunda-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver: em Estreito, no sul do estado, mulher é morta pelo marido na frente do filho de 7 anos. A audiência pública busca soluções para problemas no Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso. O CAISI foi inaugurado em setembro de 2006. Em média, por mês, são realizados de 10 a 15 mil atendimentos no espaço. Após quase uma semana, segue greve dos servidores dos Correios. Eles pedem reajuste de salários. E ainda a cearense faz exposição de telas na mostra Aquarela do Cangaço. Estamos começando mais uma semana juntos aqui na programação da sua TV Difusora e eu te convido a fazer o programa junto com a gente. Para isso, basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 991968622, 991968622, para pedir o alô, mandar a sua foto ou ainda fazer a sua denúncia ou a sua reclamação. Conte para a gente como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade. Faz uma foto, um vídeo e manda para esse número que está aqui na sua tela, 991968622. Fique à vontade, estamos só começando mais uma edição do Na Hora D, meio-dia, 2 minutos agora, meio-dia 2. E, infelizmente, a gente começa com mais esse caso bárbaro registrado no interior do estado. Uma mulher de 26 anos, identificada como Dayara Maia Ferreira Lima, foi morta a tiros na tarde de ontem na zona rural do município de Estreito, no sul do estado. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, identificado como Wilson Marinho de Souza. Dayara foi atingida com 2 disparos na cabeça e o filho deles, de apenas 7 anos de idade, presenciou tudo. De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar, após o assassinato, o companheiro da jovem ainda levou a criança até a casa da avó e fugiu em seguida. Na residência dele foram apreendidas 3 armas de fogo. Lamentavelmente, né? Mais um caso de feminicídio registrado aqui no nosso Maranhão. E esse ano os números já chamam a atenção e há bastante tempo. Apesar de aumento de denúncia, apesar de várias ações, né, da Lei Maria da Penha, também da Patrulha Maria da Penha, né, que está sendo implantada também no interior do estado, os números continuam preocupando e muito. Meio-dia, 3 minutos agora. Olha, segue acontecendo na cidade de Caxias a Operação Saturação. Por meio de abordagens, a PM tem apreendido veículos irregulares e com o registro de roubo, além de outras atividades criminosas. A reportagem é de José Carlos. Veja só. Policiais militares montaram barreiras de fiscalização em pontos estratégicos da cidade. A ação foi realizada em diversos bairros, entre eles Vila Paraíso, São Francisco e Siriema. O trabalho faz parte da Operação Saturação, que vem sendo realizada ao longo do ano pelo comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caxias. Através das abordagens no trânsito, a PM consegue apreender veículos roubados ou furtados ou com documentação irregular. A ação também já apreendeu armas e drogas e colocou atrás das grades pessoas envolvidas em atividades criminosas. O comandante do 2º Batalhão da PM acompanhou de perto a operação. Fazendo mais uma edição da Operação Saturação. A Operação Saturação consiste em blitz diversos e de forma simultânea em toda a cidade de Caxias e também aqui na região, as 6 cidades que estamos fazendo essa operação. E vamos na busca de drogas, de arma de fogo, armas brancas, de pessoas foragidas e principalmente nós estamos na busca de veículos com restrição de roubo e furto na cidade. Então, com certeza, essa operação ela vai se manter todos os finais de semana e nós vamos intensificar também o policiamento durante a semana para que a gente possa inibir e também reduzir o índice de criminalidade aqui dentro da cidade. Meio-dia, 5 minutos agora. A Polícia Civil, por meio do plantão especializado da mulher de São Luís, prendeu ontem o ex-prefeito de Santa Luzia do Tide, Ilzemar Oliveira Dutra. Ele foi autuado em flagrante
no plantão da Casa da Mulher Brasileira pela prática de crime de estupro de vulnerável. A denúncia foi registrada por familiares de uma criança de apenas 3 anos de idade. O caso segue para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Já a menina será assistida por uma equipe multiprofissional do Centro de Perícia Técnica Especializada que funciona na DPCA. E o Zemar Oliveira Dutra foi encaminhado ao Centro de Triagem. Que coisa, hein? Meio-dia, 6 minutos agora. No Miritiúa, em São José de Ribamar, moradores reclamam da falta de médico em um posto de saúde que atende a comunidade. O problema seria recorrente e acontece às vésperas do aniversário da cidade. A reportagem é de Geice Gomes, veja só. Marcos e a esposa chegaram cedo para conseguir atendimento médico no posto de saúde do Miritiúa. Depois de algumas horas de espera, voltaram para casa insatisfeitos. Não tinha médico na unidade e o pior, não é a primeira vez que eles não conseguem ser atendidos no local. Eu acho que é uma falta muito de respeito com as pessoas. As pessoas chegam às vezes de madrugada e às vezes a médica não vem. Aí só chega dizendo que não veio. Aí já marca de novo, marcou para quarta-feira de novo. Então, ou seja, dessa médica tem muita reclamação, entendeu? Não só pela nossa parte, mas pelas outras pessoas também que reclamam dela. Se não dá cabine para ela, então dá vaga para outra pessoa trabalhar. As reclamações marcam o início da semana de comemoração do aniversário de São José de Ribamar. Para os próximos dias estão marcadas inaugurações e entregas de obras. Enquanto isso, a população pede por melhorias nos serviços que já são oferecidos. Eu achava que fosse bom ter tudo, né? Enfermeira, médicos, né? A diretora do posto de saúde conversou com a nossa equipe. Admitiu que em alguns dias o local fica sem médico. Temos médicos residentes, trabalham todos os dias, de manhã e à tarde, 40 horas. Só que tem os dias que eles não vêm porque eles estão na residência. Ela também explicou como os atendimentos acontecem na ausência dos médicos. Aqui funciona a Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família compõe o quê? Enfermeiro, dentista, médico, técnico de enfermagem. E essa é a equipe, porque o enfermeiro ele consulta, ele prescreve exame, faz prescrição de medicações. E aí é assim, a Estratégia de Saúde da Família funciona assim, aqui. Tá certo isso, né? Alguém sabe dizer? O enfermeiro ele pode fazer todas essas outras atividades do médico, né? Como disse aí a diretora da unidade, né? Vamos saber direitinho como é que funciona isso, né? Apesar da fala aí da diretora da unidade, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São José de Ribamar, mas até o momento não teve nenhum retorno, né? E que presente, né, para a população de São José de Ribamar, né? No aniversário da cidade, no período de aniversário da cidade, está aí mais um presente, falta de médico no serviço de saúde pública. Complicado, né? Meio-dia, 9 minutos agora. Estudos têm demonstrado a eficácia de diferentes formas de tratamento não farmacológicos para a depressão. Exercícios físicos, por exemplo, melhoram a qualidade do sono e liberam hormônios importantes para a mente. Veja só. Quem observa a Kenilde assim, disposta, praticando atividades físicas, não imagina que há bem pouco tempo, até sair de casa era difícil para ela. A assistente administrativo sofria com depressão e síndrome do pânico. Junto com o tratamento, foi aconselhada a fazer atividades físicas. Quando tu tá bem emocionalmente, psicologicamente, a saúde emocional, tudo mexe, né? Porque quando tua mente não tá bem, todo teu corpo responde, né? Porque teu corpo, ele é comandado pela tua mente, pelo teu cérebro. Este educador e avaliador físico diz que casos assim são mais comuns do que se imagina. Nas avaliações físicas, eu venho constatando que uma média de 50% das pessoas vem tendo problemas psicossomáticos. Situações relacionadas à depressão, síndrome do pânico, ansiedade, todas elas relacionadas a situações de estresse do dia a dia, né? Então, o exercício físico nessa situação, ele vem somar em que sentido? Quando você faz o caráter avaliativo, desde a questão médica, a avaliação física e a avaliação nutricional, você pode ajudar as pessoas.
Pesquisadores do mundo inteiro estão em busca de mais comprovações sobre a ligação entre a prática de exercícios físicos e a saúde mental, mas alguns pontos já se conseguiu provar. É que durante a prática de atividade física, o corpo libera uma série de hormônios e são eles que têm um papel fundamental para o bem-estar tanto do corpo quanto da mente. De acordo com especialistas, não importa tanto assim se a ação acontece em ambientes fechados ou abertos. O que é sempre necessário é o acompanhamento profissional. Quando tem uma pessoa perto para motivar, para incentivar de forma adequada, com exercício físico específico, no padrão de treinamento específico para a problemática que a pessoa está apresentando, é muito interessante, venha somar. Nonato mudou os hábitos há bem pouco tempo, mas já pôde perceber sim várias mudanças no dia a dia. Na parte da mente, na parte do espírito e, consequentemente, na parte do corpo, porque nós tivemos o privilégio sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de regime, nem de redução de estômago, nada, reduzir 42 quilos. Meio-dia, 11 minutos agora, a hora da sua participação pelo nosso WhatsApp, 991968622. Então vamos lá, vamos ver quem está começando a semana junto com a gente, participando, mandando mensagem, boa tarde. Assisto todos os dias o Na Hora D. Obrigado pela companhia, hein? Seja bem-vinda à nossa programação. Quem aparece agora, boa tarde, manda beijos pra gente, beijos para você que mandou a mensagem pra gente, tá bom? Sejam sempre bem-vindas também. Olha só, manda um alô para os meus amigos que chegaram do Rio de Janeiro e também já estão acompanhando aqui o Na Hora D. Sejam bem-vindos aqui à nossa capital e ao nosso programa também. 991968622 é o canal para que você possa sempre conversar com a gente. Mande a sua mensagem. Meio-dia, 12 minutos agora. Olha, a OAB Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís promoveram hoje a audiência pública para buscar soluções para os problemas enfrentados pelo Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Eduardo Ericeira acompanhou. Veja só. A audiência foi para debater a situação do Centro de Atenção Integral à Pessoa Idosa, o CAISI, em São Luís. A nossa população está envelhecendo, graças a Deus, está podendo envelhecer. Agora é necessário que envelheça com qualidade de vida, com acesso à saúde, com acesso a bens culturais, a bens esportivos e de lazer. O encontro foi proposto pela Câmara Municipal de São Luís e aconteceu no auditório da OAB. Dentro do próprio CAISI, a gente não observou o desenvolvimento de nenhum trabalho para os idosos com deficiência. A gente esbarra na questão da ausência de sinalização, na própria ausência de acessibilidade arquitetônica, no entorno, para chegar até o CAISI. Autoridades políticas puderam discutir e expor ideias para melhorar a situação do espaço. Todas as entidades aqui, todo mundo junto, se ombreando, tentando encontrar uma solução para que efetivamente o CAISI seja olhado com aquele olhar especial que realmente merece. Na oportunidade, foi destacada também a importância de cuidar da população idosa, promover ações que garantam os direitos constituídos em lei. Os equipamentos estão todos quebrados, funcionando mal, as camas rasgadas. Então não há como você atender bem o idoso e também não há como profissional fazer isso desempenhar de forma eficiente, com qualidade. O CAISI foi inaugurado em setembro de 2006. Em média, por mês, são realizados de 10 a 15 mil atendimentos no espaço. Na questão dos recursos materiais, com certeza esse atendimento vai melhorar ainda mais, vamos dar mais qualidade no atendimento e mais qualidade de vida para essa pessoa idosa. Muito bem, nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís, mas ainda estamos aguardando um retorno com relação ao que foi citado. E diariamente o CAISI recebe idosos de toda a região metropolitana de São Luís, registrando cerca de 12 a 15 mil atendimentos por mês. Aqui no estúdio a gente conversa agora com o senhor Marinel Dutra, ele é presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB, estava inclusive lá nessa audiência, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde. O senhor estava, inclusive, nessa audiência, né? Saiu de lá agora há pouco. Conte para a gente o que ficou encaminhado por lá. Na verdade, para inicialmente colocar que a OAB, mais uma vez, traz na OAB discussão de um tema de relevância extraordinária. Pelo menos 3 encaminhamentos a audiência logrou definir. O primeiro encaminhamento é a reunião com o juiz da vara de interesses difusos, que, sensível, como sempre destinará recursos através do Fundo Estadual de Direitos Difusos para algumas ações no CAISI. É uma reunião
com o sistema de segurança do Estado do Maranhão, porque o CAISI padece de pelo menos 2 problemas de segurança. E o principal, a reunião com o staff da Prefeitura de São Luís, o prefeito municipal e seus secretários, para que encontremos soluções, porque a maioria dos problemas do CAISI residem em problemas financeiros. Eu preciso registrar que o corpo técnico do CAISI é de excelente nível. Aqueles que são atendidos, quase 15 mil pessoas que são atendidas mensalmente no CAISI, têm índices de satisfação invejáveis. Certo. Fale um pouco mais para a gente sobre essa situação lá do CAISI, que inclusive provocou essa audiência pública de hoje. O que está acontecendo por lá? Explique para a gente. A OAB realizou na terça-feira passada, dia 11, uma inspeção, uma reunião com os diretores do CAISI e constatamos completo abandono do ponto de vista físico das instalações do CAISI. O CAISI não tem banheiros, o CAISI não tem água, o CAISI não tem material de piscina, tem profissionais altamente comprometidos, mas não tem infraestrutura nenhuma. Chove, o CAISI está completamente alagado, para você ter ideia, o CAISI sequer tem porta principal, o CAISI não tem segurança aos finais de semana. Então, assim, a estrutura física do CAISI é lastimável. Entendi. Isso provocado por falta de dinheiro. Isso provocado por falta de dinheiro. Para você ter ideia, existem, desde o ano passado, emendas parlamentares do seio municipal que, não, embora impositivas, não são destinadas ao CAISI, e o que se constata lá é completa ausência de recursos financeiros. Agora, para quem não conhece, explique para a gente o trabalho que é desenvolvido lá, né? De que forma o CAISI oferece esse serviço? O CAISI presta todo tipo de serviço ao idoso, né? Serviço ambulatorial, serviço psicológico, psiquiátrico, serviço de fisioterapia, de terapia ocupacional, enfim, o CAISI trata o idoso da melhor forma possível, com poucos recursos financeiros que tem, já que os recursos humanos, os servidores que trabalham no CAISI prestam excelente serviço. O CAISI hoje não tem portas, o CAISI não tem água, o CAISI não tem segurança, e a OAB, como entidade da sociedade de alta credibilidade, colocou hoje na audiência pública todas as autoridades de todos os órgãos que dizem respeito ao tema, para ver se encontremos um ponto comum, né, de sensibilizar a gestão municipal e a gestão estadual na Secretaria de Segurança, para que o CAISI saia daquele marasmo que está lá do ponto de vista físico. E que avaliação o senhor faz dessa audiência que foi realizada hoje? A melhor possível. Primeiro, que a OAB conseguiu reunir as autoridades, todas as autoridades que dizem respeito, à exceção do município de São Luís, que, muito embora convidado, não mandou nenhum representante da própria prefeitura, como assim também da Secretaria de Finanças e também da Secretaria de Saúde, mas reuniu promotoria, delegacia do idoso, vários conselhos, o parlamento estadual, o parlamento municipal, numa mesa, ouvindo as pessoas que são os clientes do CAISI, como forma de receber o problema e encaminhar soluções, que são essas que eu te falei. Nós iremos reunir com o governo do Estado, na Secretaria de Segurança, iremos reunir principalmente com o prefeito municipal de São Luís, aí estamos disponibilizando ou a OAB ou o próprio CAISI para isso. Iremos sentar com a vara de interesse difuso para ver o que a gente consegue fazer também através do Dr. Douglas Martins. Entendi. Existe alguma forma para que a população possa também ter acesso a vocês e também levar demandas? Como é que funciona? A OAB tem por título a Casa de Todos. Então, a OAB trabalha com as comissões, eu sou presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos. Nessa audiência, somaram conosco várias comissões, dentre elas a Comissão de Defesa do Idoso, a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e outras comissões. Então, qualquer um da sociedade que queira resolver qualquer assunto com a OAB, basta procurar a OAB. A OAB tem ouvidorias, a OAB tem 77 comissões que são absolutamente abertas a qualquer pleito da sociedade. Esse é um pleito de vários outros pleitos que já foram tratados na OAB. A OAB já defendeu os servidores públicos. Nós tivemos aqui tratando o caso do acúmulo de cargos. A OAB trabalha muito seriamente a questão da Previdência. E aí são vários assuntos. Para todos esses assuntos, a OAB, como é a casa de todos, estará sempre aberta. Nessa sua comissão também engloba quais assuntos? Que tipo? A Comissão de Direitos Difusos não é uma comissão de direito material. Então, nós não temos um só direito. Então, nós temos todos os direitos. Nós atuamos na área de direito ambiental, na área de direito da defesa da saúde, da educação, de direito sindical, enfim, todos os ramos do direito são acobertados pela Comissão de Interesses Difusos e Coletivos da OAB. E de sorte que a gente trabalha em todos os ramos do direito, mas focado no interesse da sociedade, que é um braço forte da OAB. Legal. Obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Queria agradecer pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós é que agradecemos. Obrigado. Boa tarde.
Seguimos com o Na Hora D, agora a gente vai para um rápido intervalo. Já já você vai ver que após quase uma semana segue a greve dos servidores dos Correios. Eles pedem reajuste de salários, entre outras reivindicações. A gente traz já já as informações e tem, claro, a sua participação aqui no Na Hora D. Até já. Meio-dia, 23 minutos, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D ao vivo. Estamos começando mais uma semana juntos e, é claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Já mandou sua mensagem? O número está aqui na sua tela, 9996-8622. Faça o programa junto com a gente, tá bom? Olha, pelo menos 3 acidentes foram registrados nas últimas horas aqui na região metropolitana de São Luís. Aqui na capital, inclusive, acontece o 2º encontro maranhense de segurança viária, que você quer entender mais, então, um pouquinho sobre esse assunto. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Geice Gomes. Olá, Geice, boa tarde para você. Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. O que chama a atenção é que, nesses 3 acidentes, as testemunhas relatam a mesma infração, excesso de velocidade. Sobre o assunto, a gente conversa com o José Ramalho, que é representante do Observatório Nacional de Segurança Viária. Muito boa tarde. Tem sido um desafio conscientizar os condutores em relação ao excesso de velocidade. É um dos principais desafios dos órgãos de controle e de segurança viária? Olha, boa tarde. Não tenha dúvida, a questão da velocidade tem sido um dos grandes fatores que levam a óbito os acidentados no trânsito. É uma questão de conscientização. O cidadão, ele não recebe uma orientação, quando tira a habilitação, desses riscos. A percepção de risco é muito importante, porque se ele não tiver a percepção de risco, não muda o seu comportamento ao dirigir. Se você simplesmente ficar batendo nessa tecla, reduzir a velocidade, você tem que mostrar para ele por que reduzir a velocidade é importante. Porque é muito triste pessoas virem a óbito por escolhas inadequadas. E não existe desculpa. Quando você comete uma infração como essa, de você estar em excesso de velocidade, foi uma escolha que o motorista fez. Então não tem muito aquela discussão de que não teve culpa, que, por exemplo, a questão do álcool, não é culposo, é doloso, não tem, há uma decisão. Você escolhe dirigir falando ao celular, você escolhe a velocidade do seu carro, você escolhe não usar o cinto de segurança. Então, se alguma coisa acontecer, você, motorista, é o responsável. Ramalho, esse é um dos assuntos abordados aqui nesse 2º encontro maranhense de segurança viária. Fala um pouquinho mais sobre o evento, da importância de representantes dos DETRANs, SMTTs e também Polícia Militar, não só aqui do estado, mas de outros estados, poderem discutir as estratégias e também os resultados, sejam eles positivos ou negativos, do que vem sendo implantados em cada localidade. Olha, o Maranhão vem se destacando, o DETRAN do Maranhão, como um polo de diferencial em todo o país na questão da educação para o trânsito. Então, por isso, nós estamos reunidos aqui na Semana Nacional de Trânsito para debater com especialistas de todo o Brasil ações efetivas para reduzir esse número absurdo de mortes que nós temos no país. Para vocês terem uma ideia, morre uma pessoa a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. E a cada minuto, uma pessoa fica sequelada permanentemente, ou seja, perde uma parte do seu corpo. O mais dramático, se você for em qualquer hospital de qualquer município desse país, em torno de 50% a 60%, alguns lugares chega a 90% dos leitos da emergência são ocupados por acidentados de trânsito. Então, muitas vezes você chega no hospital para atender um ente querido, uma febre, uma dor renal, você não é atendido. Por quê? Os médicos, e não é o médico, os médicos, porque quando chega uma pessoa trauma de trânsito, são necessários 5, 6, 7, 8 médicos para atender aquele sequelado, aquela pessoa traumatizada no trânsito. Isso é dramático para o país.
Neste ano, o Código de Trânsito Brasileiro completa 21 anos, rodeado aí de algumas discussões em relação a mudanças na legislação, como, por exemplo, a lei das cadeirinhas que está aí em discussão. Em relação a mudanças que aconteceram ao longo do tempo, como, por exemplo, as penalidades para quem dirige alcoolizado, que aumentaram. Qual é o resultado das discussões hoje de vocês aqui nesse segundo encontro? De que maneira vocês veem essas alterações? São alterações necessárias ou muitas vezes equivocadas? Olha, o Brasil possui uma das legislações mais modernas no mundo. O nosso problema não é legislação. O nosso grande problema é a questão da fiscalização e da educação. Nós temos que mudar o nosso comportamento no trânsito. Toda a problemática do trânsito está na mão do cidadão, não está na mão do poder público. Não é o prefeito, não é o órgão de trânsito que vai mudar essa situação. E muitas vezes, quando o órgão de trânsito ele age fiscalizando e multando, vem aquela máxima da indústria da multa. É muito engraçado isso, né? O cidadão gosta da câmera no condomínio dele, da câmera no hospital, da câmera no banco, mas ele não gosta da câmera na rua, que é o radar. Ou seja, aquele radar está ali para proteger o cidadão também. De quê? Proteger das pessoas que não cumprem a legislação. Nos casos, esses 3 acidentes com excesso de velocidade, se houver fiscalização, certamente não teria acontecido. Agora, Ramalho, o evento, esse segundo encontro maranhense de segurança viária, ele é o início aí da programação aqui no estado relacionado à Semana Nacional do Trânsito. O principal foco é chegar até esses condutores, pedestres e passageiros para que todos, em conjunto, de fato, consigam promover um trânsito com maior segurança. De que maneira esses assuntos discutidos aqui hoje durante a Semana Nacional de Trânsito podem chegar até os principais interessados? Olha, a grande transformação que nós estamos lutando para tentar implementar no país é a educação do trânsito, para o trânsito nas escolas de 1ª a 9ª série. Esse é o grande passo. Toda a documentação, todo o conteúdo didático-pedagógico já está disponível no MEC e no Denatran para acesso das escolas. Essa é uma grande transformação, como a gente fez com o meio ambiente, levou o meio ambiente para dentro das escolas. Hoje, qualquer criança de 7, 8, 10 anos já recicla o seu lixo, já sabe do risco que é você não tratar bem o meio ambiente. Então, essa mesma cultura que a gente conseguiu, esse mesmo sucesso que nós tivemos com o meio ambiente, nós queremos ter com o trânsito. Muito obrigada pela sua entrevista. Olha, Hugo, o evento aqui, a segunda semana maranhense de segurança viária, acontece hoje e amanhã com palestras, apresentações de dados e resultados de outros estados e também aqui do Maranhão em relação a esse trabalho voltado para a segurança no trânsito. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações ao vivo, mais uma vez aqui no nosso Na Hora D, e concordo totalmente com o seu Ramalho lá, né? O trânsito, ele é feito pelas pessoas, pelos condutores, pelos pedestres, pelos ciclistas, enfim. Portanto, feito por escolhas, né? E se você atropelou alguém e matou, jogou o carro num poste ou então no muro porque estava alcoolizado e dirigindo ou então com excesso de velocidade, é uma escolha que você fez, não é não? Então é ainda mais lamentável que tantas mortes que são registradas todos os anos poderiam ter sido evitadas se as escolhas tivessem sido corretas. E aí ele falou também com relação à fiscalização, né? E aí a gente fica se perguntando o que se passa pela cabeça, por exemplo, de quem comanda atualmente o governo federal, quando anuncia como se fosse uma grande coisa retirada de pardais móveis, né, de controladores de velocidade móveis das rodovias do país, e anuncia como se fosse assim, uma grande coisa, né? Fica a pergunta. Por falar em mortes e acidentes, olha só, nesse fim de semana morreu a 5ª vítima do grave acidente aqui do Jaracati. Inclusive a gente falou aqui na semana passada, a Ana Lourdes Silva, de 20 anos, né? Mais uma jovem acabou perdendo a vítima, e aí a gente precisa parar
né, acabou perdendo a vida, e a gente precisa parar e pensar o que a gente está escolhendo para o nosso trânsito. Meio-dia, 33 minutos agora. Seguimos com Na Hora D. Por conta de obras que serão realizadas no cruzamento da Avenida Silva Maia com a Rua Celso Magalhães, o centro aqui da capital, o itinerário de várias linhas de ônibus foi modificado. A mudança, inclusive, pegou muita gente de surpresa. Acompanhe na reportagem de Nice Ribeiro. Logo nas primeiras horas do dia, o congestionamento já era quilométrico. Quem vinha de ônibus em direção ao centro de São Luís preferiu descer e completar o percurso a pé. É ruim o engarrafamento. Eu trabalho no trânsito também, mas é ruim. Bom, engarrafamento muito grande, né? Congestionamento, isso está atrapalhando muito o deslocamento até o local desejado. Então tem que descer do ônibus para poder chegar até o local desejado. Durante todo o final de semana, agentes da Secretaria de Trânsito e Transportes estiveram organizando o trânsito e desviando a rota do transporte público no centro. As alterações do trânsito são por conta desta obra de drenagem profunda e pavimentação que está acontecendo aqui na Rua Celso Magalhães. Segundo a Prefeitura, a obra deve durar pelo menos uma semana. Por enquanto, quem vem da Rua Celso Magalhães com o destino à Praça Maria Aragão e que antes fazia o roteiro pela Rua Rio Branco ou pela Barão de Itapari, devem contornar o prédio da Embratel, descer pela Rua Alexandre Moura, que passa em frente ao Parque do Bom Menino, e subir pela Avenida Guaxenduba, sentido Canto da Fabril. Em seguida, deve descer pela Venceslau Braz até a Camboa, passando por baixo da Ponte Bandeira Tribuzzi e só então seguir pela Rua Barão de Itapari, que passa em frente ao Hospital Dutra em direção a Maria Aragão e seguir o trajeto normal. Para as pessoas que pegavam o transporte público nos trechos interditados, a Prefeitura orienta outros pontos. A localização das paradas de ônibus que estão previstas aqui em frente ao Colégio Liceu. Temos também lá em frente, na Barão de Itapari, na Rua Barão de Itapari, em frente ao Hospital Presidente Dutra e lá na Praça Maria Aragão. Todas as linhas de ônibus que vão para o centro de São Luís passam por este trecho da Rua Celso Magalhães. Pois é, um trecho importantíssimo da cidade, né? Movimentadíssimo, acesso a várias áreas aqui do centro de São Luís, complicado diariamente. Imagina, então, agora durante esse serviço. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que os servidores lotados nos terminais de integração e também no setor de fiscalização ficarão durante todo o período da interdição trabalhando para disciplinar o trânsito e também orientar a população quanto às modificações, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, não vai ser fácil, mas se é necessário, né, para que melhore a trafegabilidade por lá, né, vamos aguardar. Meio-dia, 35 minutos agora. E o sistema de transporte público de São Luís conta agora com mais ônibus novos. A entrega foi realizada no fim de semana. Veja como foi. Os 7 ônibus foram entregues para beneficiar os moradores da cidade operária e Sol e Mar. Eles vão se concentrar no terminal de integração do São Cristóvão. Só este mês, 24 veículos foram entregues pela Prefeitura. É a renovação da frota, que é possível pelo marco legal que foi estabelecido pela licitação feita pela Prefeitura na gestão do prefeito Edivaldo. Então, a renovação da frota, ônibus zero, com ar-condicionado, é garantia de qualidade nesse serviço prestado para a população. Uma das medidas de melhoria e renovação da frota do transporte público é a diminuição da idade média dos ônibus de 10 para 4 anos e meio. 83% da frota já foi renovada até agora. Temos conseguido renovar a frota, modernizar o transporte, temos bons frutos como bilhete único e como cartão criança e tantos outros instrumentos que nós temos lançado para a população, para os usuários de transporte, com o objetivo de poder modernizar e dar qualidade ao transporte público da nossa cidade. Seguimos com o Na Hora D, aqui pela sua TV Difusora. Claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Meio-dia, 37 minutos agora. Olha só, as agências da Caixa Econômica Federal estão funcionando em horário estendido, em 2 horas, hoje e amanhã, para facilitar o atendimento a quem deseja sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, nas agências onde normalmente o atendimento começa às 11 horas da manhã, o horário de abertura será então às 9 horas da manhã. As que abrem às 10 começarão os trabalhos às 8 da manhã. E no caso
caso de agências que já abrem às 8 da manhã, serão 2 horas no final do expediente, tá? Serão acrescentadas aí, então, 2 horas ao final do expediente. A Caixa recomenda que, antes de se deslocar até uma agência, o trabalhador baixe o aplicativo do FGTS ou então acesse o site da Caixa Econômica Federal. Tem também o número da Central de Atendimento, que é o 0800 724 2019, 0800 724 2019. Então, se você tem direito, né, a esse benefício agora, esse saque, né, do Fundo de Garantia, está enquadrado aí em alguma dessas regras e pretende ir até uma agência da Caixa, tem esses horários estendidos, mas é bom checar as informações antes, tá bom? 12h38 agora. E a greve dos servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Maranhão continua, e para diminuir os impactos da paralisação, os Correios implantaram um plano de contingência. Nice Ribeiro tem mais detalhes. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. Hoje completa o 6º dia de paralisação, de greve, né, dos trabalhadores dos Correios, e durante esses 6 dias várias atividades foram feitas pelos trabalhadores, e hoje eles saíram em caminhada lá da Praça Deodoro até aqui, a sede dos Correios, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o secretário-geral do sindicato, o Márcio Martins. Márcio, como é que estão as negociações? Depois de 24 horas da greve, o TST chamou as duas partes, tanto a empresa quanto os trabalhadores, fez uma proposta que vai ser analisada amanhã, né, no sindicato, onde uma das pautas é a suspensão da greve. A gente vai avaliar, junto com os outros trabalhadores, esta pauta, e daí vamos deliberar se continuamos o movimento paredista ou se vamos suspender. Tá? Mas, só para deixar claro a todo mundo que a greve se deu porque o governo abandonou a mesa de negociação dentro do TST, desrespeitando o trabalhador e o TST, e levando em conta, a gente não encontrou outra saída a não ser a paralisação. Logo que paramos, voltou a entrar com o dissídio e pediu para conversar. A pauta nossa é bem simples. Nós estamos cobrando do governo apenas a reposição salarial, que é de 3,27% do mês de julho. Não é nem salário real isso. E também deixar o nosso acordo como está. Agora, existe uma determinação de que 70% pelo menos dos trabalhadores sejam mantidos nas agências trabalhando. Isso está sendo cumprido? Qual que é o posicionamento de vocês com relação a isso? Então, a gente está se baseando pelo número da empresa. O próprio Correios falou que tem 80% trabalhando. Então, se tem 80% trabalhando, então a gente está respeitando a decisão do TST. Então, as pessoas continuam na greve. A visão do sindicato, a greve está forte em todo o país. Maranhão, principalmente, interior do estado, tem muita agência fechada, porque, infelizmente, o governo deixou os trabalhadores sem acordo coletivo. Certo, Márcio, muito obrigada. Então, a gente aguarda essa assembleia que vai ser realizada amanhã para discutir, então, a proposta do governo para os trabalhadores dos Correios. É verdade, Nisso. Obrigado pelas informações. E os Correios informaram que nesse fim de semana foram realizados mutirões para triagem e entrega de objetos postais, o que deve normalizar a carga acumulada até o momento. Em Imperatriz, apesar da adesão parcial dos empregados à greve, não há muito acúmulo de carga qualificada até o momento, diz a nota, tá? Os Correios afirmaram ainda que aceitaram a proposta de encaminhamento do ministro para, abre aspas, minimizar os impactos da paralisação, inclusive a perda de clientes para a concorrência, fecha aspas. A empresa também declarou que espera chegar a um entendimento razoável para não comprometer suas finanças. E a gente continua falando sobre esse assunto, porque também segue a greve dos Correios, também na região dos Cocais. As informações quem traz é José Carlos, veja só. Olá, nós falamos aqui do centro de Caxias, nós estamos em frente ao Centro de Distribuição dos Correios e Telégrafos. Estamos acompanhando a greve dos carteiros. Esse que é um movimento nacional dos Correios do Brasil, e aqui em Caxias esse movimento está entrando hoje para o 6º dia útil. Os trabalhadores cobram reajuste salarial e também denunciam a precariedade das condições de trabalho. Nós conversamos aqui com alguns representantes dos carteiros e eles falaram um pouco sobre essa situação atual e o que motivou essa greve nacional. O ministro propôs uma proposta para nós e para a empresa
que a gente recuasse da greve amanhã, que vai ter a assembleia, que a gente retornasse ao trabalho, em contrapartida, que a empresa não mexesse em nossos direitos, que nós estamos sem a CLT, que é o nosso acordo coletivo de trabalho, e esperássemos na próxima audiência, no dia 2 de outubro, para tentar ver um acordo. Mas nesse sentido a empresa não se pronunciou, não apresentou nenhuma nova proposta e não falou se aceita ou não a proposta do ministro. Então nós ficamos no vácuo, então não podemos recuar da nossa greve, que é a única força que nós temos nesse momento para poder fazer com que a empresa venha negociar conosco. Sobre a questão do aumento de salário, que a gente pede pelo menos a reposição da inflação do período, sobre a questão do plano de saúde, que ele se mantenha, né, e que não haja, por exemplo, nenhum tipo de aumento, porque já basta o que já está acontecendo, né, e sem nenhum tipo de perseguição, né? Afinal de contas, o que a empresa pretende simplesmente é tirar os benefícios da gente, né, e aumentar ainda mais as nossas contribuições para com a empresa. Então essas são as informações que nós temos aqui. Nós pegamos essas informações com os carteiros que estão nesse movimento aqui no Centro de Distribuição dos Correios, que funciona na rua Anísio Vieira Chaves, no centro da cidade. As imagens são de Edivaldo de Farias. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Meio-dia, 44 minutos agora. Vamos mudar de assunto. É hora da sua participação aqui no nosso Na Hora D, pelo 999-686-22. Mensagem na tela da TV Difusora. Mais uma vez, vamos ver quem está acompanhando o programa, que está começando a semana junto com a gente. Assisto o seu programa todos os dias. Obrigado. É a Valéria, da Cidade Operária. Obrigado, Valéria. Um abraço para você e a todos aí da Cidade Operária também. Olha só, boa tarde, adoro o seu programa, obrigado pela gentileza, pela companhia. É a Kessia do Turu também participando com a gente. Obrigado, Kessia, um abraço para você, hein? Quem aparece agora, boa tarde, manda um alô para mim e para minha irmã Thalita, no Bequimão. Obrigado a você que mandou a mensagem, um abraço para você e para a Thalita e também a todos no Bequimão. 999-686-22, mande a sua mensagem também. A gente vai agora para um rápido intervalo, voltamos já com outras informações e a sua participação aqui no Na Hora D. Até já. Olha só, meio-dia, 47 minutos, já voltamos, terceiro e último bloco do Na Hora D, e uma manifestação de comunidades tradicionais, incluindo moradores do povoado Flecheiras, em Arari, foi registrada na manhã de hoje em frente ao Palácio dos Leões, aqui em São Luís. Na tarde de hoje, inclusive, no auditório do Sindicato dos Bancários, está previsto um julgamento popular, onde fóruns e redes de cidadania irão apresentar suas demandas e dados sobre a situação de conflitos aqui no Maranhão. Só para você ter uma ideia, no ano passado, aqui do estado, a Comissão Pastoral da Terra contabilizou mais de 16 mil famílias envolvidas em conflitos em 69 cidades maranhenses. Essas comunidades têm resistido à crescente intimidação, ameaças e também criminalização das suas representações. Outras informações você confere no portal MA10 e também às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Pedimos nota ao governo do estado sobre o assunto, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Enquanto isso, seguimos com o Na Hora D. Olha, sobre a denúncia de moradores quanto à falta de médico no posto de saúde do Miritiua, em São José de Ribamar, que nós falamos aqui na edição de hoje, às vésperas do aniversário da cidade, inclusive, a assessoria de comunicação de Ribamar disse que não existe falta de médico na unidade básica de saúde do Miritiua. Afirmou também que o sistema de saúde no município está funcionando normalmente. Não entendi nada. Como assim, né? Se a população está reclamando, dizendo que não tem, que está faltando, e também a própria diretora da unidade lá acabou admitindo, né, que esse problema existe, né? Como é que a assessoria de comunicação de São José de Ribamar simplesmente diz que não é nada disso, não está acontecendo coisa alguma, está tudo normalmente. Aí é complicado, né? É dizer que a gente acabou inventando uma história, a população está fantasiando. E não é bem assim, né? Aí fica muito difícil realmente se enviar uma resposta dessa. Meio-dia, 49 minutos. Vamos saber como foi o fim de semana, então, na região metropolitana da região tocantina, né? Emerson Pinto é o repórter que traz as informações. Veja só.
O corpo de Gilson Carlos Ferreira da Silva foi encontrado por volta de 8h30 da manhã do último domingo, na casa onde ele morava na Vila Jackson Lago, região do Bom Jesus, em Imperatriz. A polícia militar foi acionada por vizinhos da vítima e, quando chegou ao local, constatou que o homem foi morto com perfurações por arma branca. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Não há, até o momento, não foi identificada nenhuma testemunha que presenciou o momento da agressão, de forma que a autoria ainda não foi identificada, né? Há rumores, há relatos, na verdade, entre os moradores que alguém teria visto uma pessoa saindo correndo do local. Mas essa testemunha que viu a pessoa saindo do local ainda não foi localizada. A Polícia Civil também investiga outro crime ocorrido neste final de semana. Elvis de Andrade Silva, de 41 anos, foi assassinado na fazenda Chaparral, em Imperatriz, com uma facada. Nós já temos a identificação da autoria, no entanto o autor evadiu-se do local, inclusive da cidade, e os trabalhos agora serão no sentido de arregimentar essas provas no auto do inquérito e posteriormente requerer a prisão preventiva desse indivíduo. Na noite de ontem, na Beira Rio, uma briga envolvendo cerca de 10 pessoas terminou com um jovem ferido por arma branca. O SAMU foi acionado e o homem levado para o socorrão. Minutos depois, a Polícia Militar conduziu 4 suspeitos de envolvimento na confusão que resultou na tentativa de homicídio. O final de semana também foi movimentado por acidentes de trânsito. Na BR-010, a batida entre 3 veículos deixou 5 pessoas feridas. O caso aconteceu no início da noite de domingo, próximo à entrada para o município de São Francisco do Brejão. 3 das vítimas, incluindo uma criança de idade não informada, estavam em um mesmo carro. Os feridos foram levados pelo SAMU para o Hospital Municipal de Açailândia. O mais grave apresentava suspeita de fratura no tórax. Em Imperatriz, na Estrada do Arroz, o condutor de um carro perdeu o controle da direção e saiu da pista próximo a uma ponte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar o veículo e os ocupantes. Olhe, para fazer planejamento estratégico para o combate à criminalidade, comandos da Polícia Militar no leste maranhense estiveram reunidos este fim de semana para traçar novas metas de atuação. Veja na reportagem de José Carlos. Com o objetivo de avaliar as operações já desencadeadas e desenvolver novas estratégias de combate à criminalidade, o comandante regional da Polícia Militar, Coronel Alexandre, esteve reunido com os comandantes dos batalhões das cidades de Caxias, Timon, Codó e Coroatá. Essa reunião é para que a gente possa analisar todo o trabalho feito na região durante o mês de agosto e o mês de julho, e analisar as ocorrências e também fazer o planejamento para o mês de setembro e outubro. O comandante de Caxias, Tenente Coronel Márcio Silva, fala sobre a importância de traçar metas para o policiamento ostensivo, prevenção e as operações. A soma de esforços com todas essas unidades operacionais que estão conjunto com a gente, com certeza, quem mais ganha é a população, na questão da redução da criminalidade e de todas as situações que possam ocorrer também aqui na região. E após estas metas traçadas e aplicadas, os resultados não poderiam ser diferentes. Índices de violência cada vez mais baixos, como afirma os comandantes dos batalhões de Codó e Timon. O comando da Polícia Militar tem sido generoso, fornecendo os equipamentos e os meios para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, para que a gente possa suprir as necessidades das unidades. E com isso, quem ganha é a população, que a gente acaba conseguindo reduzir os indicadores de violência. Nesses últimos 3 meses, nós tiramos 56 armas de fogo de circulação. Só na cidade de Timon, nós tivemos aí 169 veículos recuperados e também os nossos índices de homicídios diminuíram. E nós vamos adequar essas instruções, alinhado também ao planejamento do batalhão que já existe, né, nosso plano de policiamento, para que possamos diminuir ainda mais a criminalidade e a violência na cidade de Timon e região. Muito bem, eu disse José Carlos, mas você conferiu as informações na reportagem de Franciane Araújo. 12h54 minutos agora. A falta de infraestrutura em várias ruas do bairro Araçagi, aqui na região metropolitana de São Luís, tem levado muitos moradores a, inclusive, deixar o local. Alguns tentam amenizar a situação por conta própria. Veja só.
Para amenizar o problema de infraestrutura, o entulho que está tapando os buracos da Avenida Boa Vista, no Araçagi, foi colocado pelos próprios moradores. Nós que botamos esses cacos aí nos buracos aí da rua aí, ó. Os carros aí não podiam nem passar aí. Quando chovia aí, passava moendo todo mundo aí, os buracos cheios de água. Aí isso aqui é uma vergonha. Já fizemos ali, fechamos a pista ali outro dia ali, para ele vir fazer, tapar os buracos aqui. Nunca que ele veio, só fez promessa. Nós estamos esperando ele vir. Nas transversais, como a Rua dos Pinheiros, Rua dos Cedros e das Paparaúbas, a situação é ainda pior. Nem asfalto tem. Em algumas delas, até o lixo já acumulou. Péssima, abandonada, e nós não somos valorizados pelo que pagamos de impostos. Buracos estão se colocando o lixo das casas, tentando remediar a situação, porque o poder público não nos respeita. Nós estamos com uma infraestrutura péssima. O bairro do Araçagi está totalmente abandonado pelo governo municipal. Por meio da Associação dos Moradores do Araçagi, várias solicitações já foram encaminhadas ao governo municipal, ao Ministério Público, mas a gente vê que as autoridades não têm dado valor a isso, as autoridades não comparecem no bairro, a gente está sem representação, essa que é a verdade, e precisamos, diante disso, que alguém tome providências porque a situação é caótica. No bairro, várias casas já estão com placa de venda e aluga. Segundo os moradores, isso tem acontecido também devido à insegurança na região. Tem só a questão da vigilância aqui, os vigias de particulares mesmo, mas tirando isso daí, não tem uma constância de polícia militar aqui não. Muito bem, nossa produção tentou contato, tentou um retorno, né, com relação aos problemas mostrados na reportagem, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. 12h56 agora. Em uma exposição em cartaz aqui na capital, é possível conhecer de perto a visão de um artista cearense, mas que vive aqui em São Luís, sobre a vida de um dos personagens mais marcantes do Nordeste brasileiro, Lampião. Veja na reportagem que mostra a exposição Aquarela do Cangaço. Objetos, símbolos e pessoas de um movimento que marcou a história do Brasil. O cangaço, suas características e personagens foram a inspiração do trabalho do cearense Alexandre Mourão. A exposição Aquarela do Cangaço mostra em 20 telas a visão do professor e pesquisador sobre a vida de Lampião e seu bando. Também muito inspirado por isso, eu tinha feito algumas aquarelas voltadas para essa temática também, comecei a interligar também com a temática do cangaço. É como se fosse uma tentativa de buscar, né, essa raiz do cangaço, a partir também dessa minha raiz, né, desse encontro com o que eu vivi no meu estado. O visitante é convidado a ver o cenário de forma diferente, bem mais colorida. As roupas das personagens, por exemplo, sempre retratadas em tons marrons, ganham cores diferentes. A imaginação do artista para o contexto da época. A roupa do cangaceiro, boa parte delas eram marrom, pelo que relatam os livros, algumas só que eram azuis. Basicamente aqui nessa minha exposição todas eles estão usando a cor azul, e isso foi uma escolha bem estética, porque faz um contraste melhor com o fundo bege do quadro. Uma reflexão sobre algo que poderia ter ficado no passado, mas que, segundo os organizadores da mostra, ainda mantém conexões com os dias atuais. Com essa apresentação desses trabalhos através da aquarela, ele traz um outro olhar para a gente, né? Que é trazer essa pujança, essa força que é o cangaço, mas que traz a fluidez através da técnica da aquarela. E para encerrar o programa de hoje, tem mais uma vez a sua participação pelo nosso WhatsApp 999968622. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver mais uma vez os nossos amigos que estão interagindo com a gente. Boa tarde, sou sua telespectadora assídua. Obrigado, viu? É a Helena do Parque Aurora. Obrigado, Helena. Um abraço para você. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Quem aparece agora, muito bom programa. Obrigado. Assisto todos os dias. É a Josielma do Panacoatira também interagindo com a gente. Obrigado, Josielma. Seja sempre bem-vinda, tá bom? E mando um alô para Giovana na Cidade Olímpica. Um alô para você, Giovana. Obrigado e um abraço a todos aí na Cidade Olímpica também. Obrigado a você também pela companhia, pela audiência. Outras informações às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Um forte abraço para você e até amanhã.